Essa lista FUVEST dá muito trabalho para todos nós, não é? Terra Sonâmbula é incrível, mensagem é incrível, e FUVEST, então agora a bola da vez é o Terra Sonâmbula. Não, agora o bola da vez é o Campo Geral, obra de arte do nosso Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, comedor de queijo, professor, é da terrinha aqui das Gerais. Guimarães Rosa, nascido em Cordisburgo, grande escritor do nosso terceiro tempo modernista, já comento isso contigo, mas primeiro, ano de publicação do livro Campo Geral, é uma produção de 1956, 10 anos depois do famoso, do grandioso, do enorme 9 contos, que já esteve também na lista FUVEST, chamado Sagarana. 10 anos depois, então, se lança Campo Geral. Esse livro é uma produção do gênero narrativo. Especificamente falando, estou diante de uma novela. O que é uma novela, Landim? Novela é uma pequena narração, ela é menor do que maior do que um conto, menor do que um romance. E a novela, normalmente, ela apresenta um título síntese. E a novela, pelo menos em tese, ela não tem aquele tanto de micro narrativas de encaixe que um romance tem. É um livro que a gente classifica como sendo uma narrativa de formação. É uma novela e que é uma narrativa de formação. Quando eu digo narrativa de formação, é porque o livro Campo Geral, o intuito dele não é contar uma história para você e para mim. O intuito do livro Campo Geral é mostrar o processo de transformação do protagonista. No caso, o Miguelinho, o Miguel, que vai passar por várias etapas de amadurecimento. É como se quase todos os episódios que existem dentro da narrativa são episódios que foram construídos para alegoricamente mostrarem um processo de amadurecimento. E é isso que vai acontecer com o Miguelinho ao longo da narrativa. Então, uma narrativa de formação, o intuito dela não é ficar contando a história, e sim mostrar o processo de amadurecimento do personagem. Lembra do final da história? O Miguelinho, ele passa a usar um óculos, ele vai usar o óculos quando ele for para a cidade. É interessante porque isso tem toda uma representatividade muito bacana aí. Esse livro é uma produção do terceiro tempo modernista. Professor, e aí? O Guimarães Rosa está inserido junto com a nossa ilustríssima Clarice Lispector dentro do terceiro tempo modernista, mais especificamente falando dentro da fase instrumentalista. Qual que é o instrumento do escritor, professor? O instrumento do escritor é a palavra. O Guimarães Rosa, ele diz: se você enjoa das suas roupas, imagina a palavra. A palavra, ela vai se desgastando, então a literatura, ela precisa também passar por um processo de renovação. Então o Guimarães Rosa, quando eu digo que ele é da fase instrumentalista, ele vai recriar, quase reinventar uma língua. Então, do mesmo jeito que a gente inventa ficções, inventa poemas, é importante a gente também reinventar a língua. No caso do Guimarães Rosa, ele vai criar neologismos, ele vai fazer uso de uma prosa poética incrível, mas eu já comento isso para você. Então, quando se fala de Guimarães Rosa, necessariamente a gente fala de neologismo, que são palavras que ele criou. Eu acabei de citar para você o livro Sagarana. Sagarana é um neologismo do Guimarães Rosa. Então, ele é mestre em criar neologismos. E isso faz parte de um projeto. Dentro da minha pauta, eu, Guimarães, o que eu quero fazer? Eu quero reinventar a língua. Então, por isso que ele vai ser um grande artista experimental dentro da literatura brasileira, terceiro tempo modernista, nomeado de fase instrumentalista. Um detalhe importante: o Guimarães Rosa, ele tem um verdadeiro fascínio pelo estudo da língua. Tanto é que ele falava mais de 15 línguas estrangeiras. Então, o cara é um gênio da palavra. Guimarães Rosa é viciado na palavra. Ele é tão viciado na palavra que ele passou a ter alguns problemas de saúde e o médico disse para ele: Guimarães, ou você para de fumar ou você morre. O Guimarães Rosa, muito intelectual e sem nenhum tipo de preconceitos, ele lia de tudo. Ele fala: na panela do brasileiro, de tudo vale. A gente não tem que ficar excluindo coisas. Guimarães Rosa lia de tudo, lia de tudo. Livro de autoajuda, alta literatura, livros esotéricos, livros, a Bíblia, lia de tudo, poesia, de tudo, de tudo. Então, sem nenhum tipo de preconceito, ele tem uma postura bastante antropofágica. Isso é interessantíssimo na obra dele. Então o médico chegou nele e falou assim: Guimarães, ou você para de fumar ou você tá fudido. Hora outra você viu o Guimarães Rosa com a mãozinha pra trás assim, ó, tirando foto. O bichão tava fumando escondido.
Você pira nisso? Então ele é apaixonadíssimo na ideia da língua, na reinvenção da língua, por isso, já bem novinho ele aprendeu a falar francês sozinho, o cara viciado em palavra. Outra coisa que ele é encantado se chama Sertão de Minas Gerais. Inclusive, a história Campo Geral, ela acontece onde? Já vou explicar o título para você, no Mutum. Onde fica o Mutum, professor? Mutum é o palíndromo. Você consegue ler essa palavra de trás para frente, de frente para trás. Isso é um palíndromo, tá bom? Bom, seguinte, ele é apaixonado pelo sertão de Minas Gerais, e aí uma outra marca do Guimarães Rosa, dentro do terceiro tempo modernista, além dessa reinvenção da palavra, quase que beira, o texto narrativo dele quase beira uma poesia, é o encanto que esse sujeito tem pelo sertão. Agora, é importante você observar que o sertão do Guimarães Rosa é um espaço mítico simbólico, não é um lugar simplesmente para que os personagens possam andar de um lado para o outro. Não. É um espaço das experiências humanas. Por isso que uma das frases mais conhecidas do Guimarães Rosa é: o sertão é o mundo. Por que o sertão é o mundo? O espaço geográfico é o sertão. É ali onde os personagens vão transitar e vão viver. Só que as experiências que esses sujeitos de Minas Gerais eles vivenciam estão além de Minas Gerais. Então são experiências universais. Por isso, regionalismo universalizante. Você pega o Miguelim. Em certo momento da narrativa, eu vou falar desse episódio daqui a pouco, o Miguelinho vai perder o seu tão querido irmão Dito, o Expedito, que tem toda uma construção simbólica por detrás do Dito. O Dito morreu, gente. Imagine você novinho, 7 anos, 8 anos de idade, perdendo o seu irmão. A pessoa que era o seu maior suporte espiritual, existencial, porque sua família estava em ruína. A família do Miguelinho, o pai, a mãe, brigando pra caramba por causa do tio do Miguelinho, confusão pra caralho. E aí o que acontece? A criança sofre. O Miguelinho sofre pra caramba dentro da narrativa. E ele ainda não tem uma maturidade psicológica para conseguir suportar tudo isso. Já vou falar disso daqui a pouquinho pra ti. Combinado? Então, Guimarães Rosa, uma das marcas dele, o regionalismo universalizante, os temas que ele explora não são temas de Minas Gerais, são temas inerentes ao ser humano. É o amor, é a morte, é a traição, é o ciúme, é a inveja, é a transformação. São todos elementos universais, são experiências que não são de pessoas mineiras. Eu agora tenho Uberlândia, Minas Gerais, também sou um comedor de queijo, tipo Guimarães Rosa. E agora, o que acontece? O Guimarães ele não está preocupado com Minas, ele está preocupado com o ser humano. Nesse regionalismo universalizante, alguns chamam também de regionalismo espiritualista. Por que regionalismo espiritualista? Porque quase todos os episódios, quase tudo que é narrado dentro do livro tem uma espécie de elemento, uma mensagem escondida ali dentro. Então é um escritor genial do terceiro tempo modernista. Por que esse livro se chama Campo Geral? Guimarães Rosa mesmo diz: não existe um espaço chamado Campo Geral, um espaço concreto. Olha, Minas Gerais, no plural. Quando Guimarães Rosa ele fala que coloca Campo Geral no singular para explorar a ambivalência do termo. O que é ambivalência, Landim? Ambiguidade. Então ele vai atribuir esse Campo Geral a uma espécie de espaço simbólico, mitológico das experiências desses personagens. Então o que seria Campo Geral? Campo Geral você pode ler como sendo uma espécie de... A infância seria o campo geral. Campo geral no sentido de a infância é o painel geral de todas as experiências que, no caso, Miguelinho vai viver. Então ali uma criança nova, criança já vai viver quase tudo aquilo que ela vai experienciar ao longo de sua existência. Perdas, frustrações, ansiedades, medos, inseguranças, traições da família sendo arruinada, morte. Então tudo isso a criancinha vai viver tudo isso. Então o campo geral é uma espécie de, repito, de sumário, síntese da própria existência que essa criança, o protagonista, o Miguelinho, vai experimentar. Já que eu estou falando de Miguelinho, e eu já falei do título para você, é importante você observar que esse livro é narrado em terceira pessoa. Essa forma de narrar ela é muito interessante, porque ela vai causar uma certa confusão em você, leitor, na gente, leitor. Como assim? A primeira vez que eu li o livro, eu tive a nítida sensação que quem estava narrando era o Miguelinho, já idoso, e não é. É um narrador em terceira pessoa que narra tudo sobre a ótica do Miguelinho. É muito
próximo, esse narrador, ele está muito próximo da figura do Miguelinho e fica parecendo que é o próprio Miguelinho narrando, certo? Certo. Então, onde vai acontecer a história? No Mutum. Antes que eu me esqueça, tá curtindo o vídeo? Dá um like. Eu nunca dava importância quando eu vi um vídeo no YouTube e a pessoa pedia, o produtor do vídeo falava assim, dá um like. Hoje eu entendo a importância, sabe por quê? Eu quero que esse conteúdo, se você julgá-lo como sendo de qualidade, ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. Olha o regionalismo espiritualista. Eu ajudo o mundo e o mundo me ajuda. Você ajuda o universo e o universo te ajuda. Olha Guimarães Rosa. Você está só sugando do mundo ou você está ajudando o mundo? Então, nesse exato momento, te peço, dá o like, segue a gente no canal, dá aquela força, aquele incentivo. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar na prova FUVEST, primeira e segunda fase. Fechou? Fechou. Quando você está lendo o livro, qual seria uma das grandes dificuldades dessa narrativa? Uma das maiores dificuldades que eu encontrei nessa narrativa, a primeira coisa é o resgate da memória. Eu não disse para você que o livro é tudo narrado sobre a perspectiva da criança, está muito perto do Miguelinho? Pois é, o livro, ele vai resgatando a memória de uma criança. Se eu e você, a nossa memória é caótica, agora você imagina uma criança, o Miguelinho é novinho, imagina uma criança. Então o narrador, ele está explorando toda a memória da criança. E dentro do livro há uma definição de memória. O Guimarães Rosa é genial, ele fala que memória é tipo cisterna. Quanto mais você mexe na água, mais coisas do fundo vão aparecendo e vão surgindo e tudo vai ficando confuso. Então o livro, ele tem uma perspectiva um tanto quanto caótica em termos de fio de narração. Por que é confuso? Porque são as memórias do Miguelinho vindo à tona e essas memórias, elas vêm de maneira caótica. Tem um livro do Drummond na verdade uma citação que eu faço ao Drummond, ele diz esquecer para lembrar. A memória é isso. Você não consegue resgatar tudo que está dentro de você de maneira racional. As coisas vão vindo à medida que você vai esquecendo delas. Então uma das maiores dificuldades do livro é essa articulação da memória de uma criança. O Miguelinho é uma criança. Outra dificuldade do livro é o uso do discurso indireto livre. O uso do discurso indireto livre deixa o texto muito confuso, porque tem hora que a gente não sabe se é o pensamento do Miguelinho ou se é o próprio narrador. Fica muito confuso. Memória, discurso indireto livre, outra dificuldade do livro, prosa poética. Eu já tinha dito isso a respeito de outro livro FUVEST, que é o Terra Sonâmbula, também é prosa poética. São narrações que têm características de quê? De poesia. Então, por exemplo, uma marca da poesia dentro do livro, o refinamento estético. Quando eu falo refinamento estético, cuidado com a seleção vocabular, a seleção sintática, né? Outra marca da poesia, a polissemia, dizer muito com pouco. Isso é marca da poesia, por isso você fica doidão. Ai meu Deus, o que eu faço? Não tem nada de poesia. Poesia é difícil pra caramba mesmo, por quê? Porque é muita informação para pouca palavra. Então eu tenho pouco texto com muita informação. Poesia, quanto menor o texto, mais difícil. No caso do Guimarães Rosa, você vai ver que as construções de tudo, de personagem, do espaço, tudo, diz muito, muito. Então a outra marca da poesia que está dentro do livro, a musicalidade. Então o que eu disse? Por que é prosa poética? Musicalidade, refinamento estético, polissemia, são todas marcas da poesia que deixa esse livro difícil. Uma outra coisa que deixa o livro difícil, resgate da memória, já falei isso para você, e o uso do discurso indireto livre. Tudo isso deixa o texto bastante confuso e difícil. Bom, eu vou pegar alguns episódios do enredo, em outro momento eu aprofundo com mais detalhes para você. Aqui seria uma espécie de introdução a Guimarães Rosa e a Campo Geral. Em outro vídeo aí, fica em paz que a gente pode aprofundar as discussões sobre um monte de coisas riquíssimas. Quero fazer exercícios, eu quero eu quero colocar você dentro da USP. É esse o meu projeto com você. Eu tô ajudando você, que é o Cosmo, o Universo. Olha de novo o regionalismo espiritualista do Guimarães Rosa. São dois nomes diferentes, você viu? Regionalismo universalizante, porque os temas são universais. Regionalismo espiritualista. Tudo, qualquer episódio da sua vida serve de aprendizagem. Tudo tem uma lição de moral. Falando de lição de moral, o início do livro Campo Geral. Eu não sei se você lembra, o Miguelinho, ele tá mauzão. Por que o Miguelinho tá mauzão? Porque ele vai descobrindo gradativamente que o tio dele
está com caso com a mamãe dele, Miguelim. Quem é o tio do Miguelim? O tio Terês. Ele é uma espécie de guia espiritual dessa criança, porque o pai dele, o Berno, tem vários nomes o pai do Miguelim. Berno, Bero, Bernardo, são todos nomes diferentes para o mesmo sujeito. O pai do Miguelim é muito duro. Inclusive a origem do nome do pai do Miguelim remete à expressão urso. É quase um animal selvagem, bruto, arrogante, entendeu? E aí o Miguelim ele vai ser guiado espiritualmente pelo tio. Inclusive o tio Terês é quem vai levar o Miguelim para ser crismado. O Miguelim vai num lugar fora do Mutum. Quando ele chega na mamãe, fala assim: mamãe, a mãe dele é linda. Miguelim e a mãe, Inha Nina, eles são fisicamente muito parecidos. E emocionalmente também, psicologicamente também. Porque o Miguelim daqui a pouco vai sair do Mutum. A mãe do Miguelim tinha um sonho de sair do Mutum. O Miguelim ele foi fazer a crisma. Eu vou pegar só 2 episódios. Esse início e lá na frente. Depois eu retomo tudo isso contigo com mais detalhes. O Miguelim ele foi fazer a crisma em outra região, longe do Mutum. E aí o Miguelim, quando ele volta, quem levou ele foi o tio Terês, que cumpre um papel simbólico de guia espiritual, de pai, coisa que o Bernardo não é. O tio Terês chega no Miguelim. A mãe do Miguelim chega nele e fala assim: aí, como é que foi? Aí o Miguelim fala assim: teve um homem lá na cidade que falou que o Mutum é muito lindo. Aí a mãe do Miguelim, a Inha Nina, diz assim: Miguelim, aqui é horrível, legal mesmo, são coisas que existem depois daquelas montanhas. Lembra que Mutum é um lugar que está cercado entre montanhas. Cercado. A Inha Nina, ela não quer viver no Mutum. Olha o mito da caverna, gente. Olha o mito da caverna. Ela quer ir além. Ela quer outro lugar. Isso é genial. Esse livro é genial. E aí o Miguelim fica triste, porque ele pensa assim: porra, eu achei tão bonito. Acho tão bonito o Mutum. E a minha mamãe chega em mim e fala que não é legal isso aqui. Ele fica mal. E pior ainda ele vai ficar quando ele descobre que a família dele está entrando em ruína. Professor, por que a família dele está em ruína? Porque a mãe do Miguelim, mais o tio do Miguelim, o tio Terês, o guia espiritual do Miguelim, os dois estão de caso. Ih, professor, tá rolando um chapéuzinho de zebu aí, professor, tá rolando um chapéuzinho de zebu. O negócio vai feder. E aí, gente, o Miguelim ele fica malzão por isso. Por que ele fica malzão? Ele ama o tio e sabe que o tio tá fazendo mal para a família dele. Olha, o Miguelim, ele tá tendo que lidar com seus próprios sentimentos. Ele fica malzão, ele fica dias de cama, malzão. Por que ele tá mal? Porque a criança, gente, ele não consegue administrar todas essas experiências que ele tá vivendo dentro da casa dele. Isso é péssimo para ele. Tanto é que ele vai fazer uma promessa e fala assim, um dia: se eu não morrer em tantos dias, eu não morro mais. E aí ele não vai morrer. E aí o dia que ele estava pior de todos, o irmãozinho dele, o Dito, que é um personagem brilhante dentro do livro, vai atrás de uma espécie de curandeiro, o seu Aristeu. Dentro do livro nós temos 2 curandeiros, o seu Deográcias, o pai do Patori, o Aristeu, que dentro do livro tem toda uma conotação simbólica de Apolo. O seu Aristeu, ele cura por meio da palavra, ensinamentos por meio da palavra. E aí o seu Aristeu vai chegar lá no Miguelim, o irmão, o Dito, vai atrás do seu Aristeu e fala assim: cuida do meu irmão. E aí o senhor Aristeu fala assim: Miguelim, o senhor Aristeu já chega todo engraçadão, contando piada, rindo, fala assim: Miguelim, você não tem nada não, você tem morte de ida e volta, Miguelim. E aí o Miguelim, o senhor Aristeu começa a narrar algumas histórias bem humoradas e bem engraçadas. O Miguelim melhora, ele vai melhorando. Miguelim estava passando por uma morte simbólica, por isso que o senhor Aristeu fala morte de ida e volta. Olha, todas as experiências negativas da família estão fazendo com que o Miguelim fique malzão, gente. Está tendo muita dificuldade de gerir emocionalmente tudo isso que ele está vivendo. E aí o senhor Aristeu, que é uma espécie de Apolo dentro da narrativa. Por que Apolo? Porque ele é muito bonito, porque ele canta bem pra caramba. O Apolo, muito bonito. O Apolo é um grande músico. E o Apolo é como se fosse encarnado por meio da figura do seu Deográcias. É muito interessante o livro, porque além de mitologia, a gente vai ter crenças umbandas dentro do livro, representado pela personagem que eu acho a mais incrível de todas, a Mãe Tina. Não é gratuito o nome desse personagem. Eu vou explorar depois em outro momento o nome dela. Nós temos também a presença do catolicismo dentro do livro, representado pela vovó Isidra. Olha que louco, mitologia grega, crenças umbandas e catolicismo. Olha o sincretismo. Kiko Guimarães Rosa disse para você, na panela do brasileiro de tudo vale. Olha Guimarães Rosa te dando lições de alteridade. Genial. Veja essa aula, esse encontro, como sendo uma introdução
que eu vou fazer depois com outras aulas desse livro para aprofundar. Fica em paz. Então aqui foi uma introdução e depois a gente aprofunda para botar você na porta da FUVEST, botar você dentro da USP. Curtiu o vídeo? Não se esqueça. Se você esquecer, olha que eu jogo um feitiço pra você. É isso aí. Curte, passa a seguir a gente, isso é importante para oferecer sempre o melhor possível a você. E seja USP, pra cima FUVEST. Muito obrigado e até o próximo encontro.